Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito agora a liturgia referente ao dia 6 de setembro de 2022, terça-feira, na 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículo 137 e versículo 124. Oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com um outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito a vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, éreis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 149, versículos do 1 ao 2, 3 ao 4, 5 ao 6a, 9b, refrão 4a. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos.
O Senhor ama seu povo de verdade. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure, a fim de que deis no mundo um fruto que dure, um fruto que dure. João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acho que antes da liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, eu vou passar para vocês alguma informação sobre a carta de São Paulo. Porque é uma carta bastante profunda, que nos alerta sobre nossos atos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. É importante a gente ter a informação da Bíblia Sagrada aqui, edição pastoral. Vamos lá o que diz aqui a Bíblia. Paulo recrimina... deixa eu ver, assim. Pelo batismo, os cristãos se tornaram irmãos em Cristo e participam da mesma esperança do reino. Como podem esses irmãos brigar entre si? Pior ainda, como podem recorrer a tribunais pagãos para dirimir conflitos? Estamos longe do espírito do Evangelho. Paulo não condena os tribunais do seu tempo, mas critica o espírito de competição e a ausência de discernimento na comunidade. Pois é. E aqui Paulo fala também sobre questão de pessoas que não entrarão no reino se não forem convertidas, se não se converterem. Paulo enfrenta uma falsa concepção de liberdade extremamente permissiva em questões da vida sexual. Como princípio, ele salienta que nem tudo convém à condição cristã. Então é importante nós termos esse pensamento.
Agora sim, vamos ao Evangelho. Eu vou passar para vocês duas interpretações. Uma do Antônio Carlos Santini, e vamos ter também uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos então. Vamos lá. A gente tem que ter paciência, né? Versículo 6 do 12 ao 19. Lucas condena aqui várias informações importantes, condensa, melhor dizendo. Lucas condensa aqui várias informações importantes sobre o ministério de Jesus. A primeira é que ele sobe a montanha e passa a noite inteira em oração a Deus. Nesse colóquio com o Pai, Jesus se prepara para a escolha que está prestes a fazer: selecionar e nomear dentre seus discípulos os 12 apóstolos, aos quais vai dedicar uma formação especial. Era a maneira de garantir a missão da igreja. Ao descer da montanha, juntamente com os discípulos, Jesus se depara com outros discípulos e com imensa multidão, sedentos de ouvir sua palavra e serem curados de suas doenças. A escolha dos apóstolos não fez Jesus esquecer as massas aflitas e abandonadas. Uma nota própria de Lucas é a energia boa que de Jesus procede, que é capaz de curar a todos. Claro que toda a multidão queria tocar em Jesus. Agora, de Antônio Carlos Santini, vamos à liturgia comentada. E-mail santini@novaalianca.com.br. Deu-lhes o nome de apóstolos. É o título da reflexão. Eu publico aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e YouTube Paulo Roberto Maciel. Vejamos o que diz Santini da Comunidade Católica Nova Aliança. Jesus passara a noite inteira em oração. Leia-se um encontro íntimo entre o filho e o pai. Aliás, oração é exatamente isto: conversa filial, escuta paterna. Quando amanhece o dia, depois de ter ouvido o pai, o filho pode separar 12 da multidão que o seguia, com a missão específica de serem enviados. A palavra apóstolo vem do grego, onde o verbo apostelo significa enviar. Nos evangelhos, a primeira vez que esta palavra aparece é em relação ao próprio Jesus, o enviado do Pai, conforme Lucas, capítulo 4, versículo 18. Fica bem evidente nesta escolha que os apóstolos serão extensões da missão do próprio Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. João 20, versículo 21b. E esta frase foi pronunciada pelo Senhor logo após ter soprado sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Assim, os apóstolos sabem que não são donos da missão. Eles saem sem nenhum projeto pessoal, nenhuma outra intenção que não corresponda aos desígnios do Pai, manifestados pelo Filho. E mais, sabem que é o dom do Espírito que lhes permitirá cumprir o tríplice imperativo: ide, ensinai, batizai, conforme Mateus 28, versículo 19. Não se pode vir a ser um apóstolo sem o chamado expresso de Deus, comenta Helmut Goldwitzer. O apostolado é uma criação de Deus. Além disso, nota-se que o número 12 é decisivo e pensaremos nas 12 tribos de Israel. Aquele que via Jesus em companhia dos 12, via assim representada, de modo visível, a pretensão de Jesus de ser Messias de Israel. O apóstolo é enviado a pregar, anunciar e ensinar. Ele é portador da boa nova. Testemunhas da ressurreição do Senhor, eles sabem em quem depositaram a sua confiança, conforme a segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Jesus não se contenta
em reunir à sua volta um grupo de fiéis zelosos, sem os dotar ao mesmo tempo de vínculos sólidos. Aqui está a igreja, isto é, o grupo que assume, forma, ordena-se, liga-se a um ministério determinado e a uma autoridade concreta, autoridade única, fundamental, intransmissível, conferida aos 12 apóstolos chamados nominalmente. Há teólogos afirmando que Jesus nunca pensou em uma igreja. Esta seria a invenção dos homens. Não é o que vemos nos evangelhos, desde a vocação dos 12 até especialmente na vinda do Espírito Santo e no testemunho dos apóstolos, após a ressurreição do Senhor. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, versículo 16. Decreta o Senhor. Desde então será impensável separar o corpo de seus membros, separar Jesus de seus enviados. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. E disso todos nós somos testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Vamos agora ao santo do dia. Dia 6 de setembro. Olha, eu só quero fazer um adendo aqui de que eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Então, a fonte de pesquisa é essa. Agora, da minha parte, os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos e os textos podem ser utilizados à vontade, ok? Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com é onde tem mais texto. Santo do dia 6 de setembro, um deles é São Zacarias. Zacarias era profeta. Ele nasceu no período do exílio da Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor. Ainda muito jovem, recebeu o dom da profecia. Zacarias dizia que o povo voltaria para sua terra natal e reconstruiria o templo de Salomão. Na Babilônia, adoravam-se vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. E Zacarias chamava a atenção para que o povo de Israel não se misturasse com os outros, que não acreditassem nos seus deuses. A lição que o profeta Zacarias nos passa é de que nunca devemos desanimar da nossa fé, mesmo quando tudo parece perdido. Outro santo do dia 6 de setembro, São Liberato de Loro. Liberato nasceu em Pisteno, na província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família Brunforte, senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Renunciou às terras e ao título de senhor de Loro Piceno, que havia herdado de seu tio em favor de seu irmão Gualtério, e foi viver no convento de Roccabruna, em Urbino. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Brunforte. Lá vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Em Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, frade Liberato de Loro Piceno vivia em plena comunhão com Deus, possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a elevar-se do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, pousando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas, quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, à penitência, à oração contemplativa. Os demais irmãos dedicavam-lhe grande consideração.
Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. Não conseguia beber nada. Por outro lado, recusava-se a receber tratamento com medicina terrena, confiando somente no médico celestial Jesus Cristo e na sua abençoada mãe. Ela milagrosamente o visitou e consolou quando estava em oração, preparando-se para a morte. Acompanhada de 3 santas virgens e com uma grande multidão de anjos, aproximou-se de sua cama. Ao vê-la, ele experimentou grande consolo e alegria de alma e de corpo e suplicou-lhe, em nome de Jesus, que o levasse para a vida eterna, se tivesse tal merecimento. Chamando-o por seu nome, a Virgem Maria respondeu: não temas, filho, que tua oração foi ouvida, e eu vim para confortar-te antes de tua partida desta vida. Assim, Frei Liberato ingressou na vida eterna numa data incerta do século XIII. No século XV, o culto a Liberato de Lourdes era tão vigoroso que nas terras de Brunfort recebeu autorização foi recebida a autorização para ser chamado São Liberato. Até o novo convento, construído por ocasião de sua morte, ao lado do antigo de Sofiano, e construíram também uma igreja para conservar as suas relíquias, atualmente o Santuário de São Liberato. Porém, no século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, é que o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX, que lhe deu a autorização canônica para ser chamado santo. A festa de São Liberato de Louro foi mantida na data tradicional de 6 de setembro, quando suas relíquias foram solenemente transferidas para o altar maior do atual Santuário de São Liberato, na sua terra natal. São Zacarias e São Liberato de Louro, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você pede se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, do aramaico dialeto de Jesus significa vem Senhor. Um dia Jesus vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para a danação eterna, o inferno, e muitos irão para o céu, o novo Éden, a felicidade em plenitude junto de Deus. Eu quero ir para o céu, então faça o mesmo você. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.